E aí, pessoal, estamos aqui com o enxadrista e professor de xadrez Nicolau Leitão. Tudo bem, Nicolau? Beleza, Felipe. O, o Nicolau tem tem um currículo muito interessante, né? Primeiramente, eu acho que o pessoal vai achar curioso o sobrenome, e não é tão curioso assim, não é uma grande coincidência. Ele é irmão do grande mestre Rafael Leitão, mas ele também iniciou xadrez muito novo, com algum sucesso, conseguiu alguns títulos de categoria, abandonou o jogo e teve emprego e do nada resolveu voltar pro xadrezinho, né? Que todo mundo aqui gosta. E vamos entender essa jornada que eu acho que é muito interessante. Bom, começar pelo começo. Você também é de São Luís, né? Então, como é que foi esse seu primeiro contato, né? Tá, então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pelo espaço e parabenizar vocês por esse trabalho fantástico aí, contando a história de quem faz o xadrez no Brasil. Bom, nosso pai, ele é completamente apaixonado pelo jogo de xadrez, ele foi competidor, né? Jogou jogos universitários brasileiros, esse tipo de competição, e comprava muitos livros. Meu pai sempre foi muito estudioso em tudo que ele fez. Então, o fato é que a gente cresceu jogando xadrez. Então, por exemplo, se você me pergunta com quantos anos eu aprendi a mover as peças, eu não sei dizer isso, Uhum. porque eu sou o mais novo dos três irmãos, né, do primeiro casamento, dos três filhos do primeiro casamento, e eu cresci assim, com meu pai e meus irmãos, Ricardo e Rafael, jogando xadrez em casa, cheio de livros, cheio de tabuleiro, cheio de jogo de peças. Então, eu nem sei com quantos anos eu aprendi a jogar. Agora, quando eu tinha 9 anos de idade, daí meus pais criaram a Academia Rafael Leitão, física, né? Que não é o mesmo projeto do meu irmão, era um Uhum. projeto dos meus pais aqui em São Luís. E aí sim, eu comecei a treinar de verdade. Então, joguei um aberto do Brasil em Bebedouro, foi o primeiro campeonato fora que eu joguei. Joguei Campeonato Brasileiro Sub-10 em Uberaba, e aí sim, eu comecei a competir. Então, eu cheguei a ser campeão brasileiro Sub-14 de xadrez rápido em Belo Horizonte. O vice-campeão foi o Metsubo, né? Eu perdi para ele no campeonato, mas acho que ele perdeu na primeira rodada, e aí eu ganhei no score acumulado, Uhum. fui campeão. Bom, aí eu fui vice-campeão brasileiro escolar, era de duplas na época. A gente ficou empatado em número de pontos com São Paulo. São Paulo era Fábio Rático e Fausto Capuano. A gente empatou com eles, inclusive, foram dois empates. Aí eu fui vice-campeão brasileiro universitário, ganhando do Molina na última rodada. O campeão foi o Bittencourt. Enfim, eu tive alguns resultados, né? Assim, mas eu nunca tinha vislumbrado a possibilidade de viver de xadrez, né? Isso não era uma coisa que tivesse na minha, na minha linha, né, de Uhum. pensamento. Assim. Então, por exemplo, quando eu fui fazer vestibular, eu parei totalmente de jogar xadrez, e segui outros caminhos, né? Tá, legal. Vamos voltar um pouquinho, porque a parte do sair do xadrez e voltar ao xadrez, acho que a gente pode conversar um pouco mais à frente com calma, né? Primeiro, talvez explicar o que era essa academia Rafael Leitão, né? E também, querendo ou não, você saiu, foi jogar torneios de categoria com sucesso. Eu entendo que só o ambiente de xadrez já na sua casa já deveria ajudar. Mas você lembra de algum livros que você gostou muito, alguma coisa assim? Tá, a academia era assim, era uma escola que funcionava todos os dias tinha aula lá de manhã e de tarde, no bairro do Renascença aqui, para quem conhece São Luís, é um bairro super bem localizado, então todos os dias eu estava lá e todo sábado tinha um torneio de xadrez rápido. Todo sábado, a gente sempre perdia para o Wagner Borges, que depois de Rafael, o melhor jogador maranhense da história, jogou por Blumenau, foi campeão catarinense, foi seleção brasileira juvenil e tal. Então, eu criança, eu tinha, assim, né, a oportunidade de jogar com ele. Acho que meu irmão já não morava aqui em São Luís. Não, meu irmão foi embora em 95. Né? Então, de 93 a 95, meu irmão aparecia por lá. Uma curiosidade, a inauguração da academia foi um match do meu irmão com o Sunier, Ah, 4 partidas de xadrez rápido. Tinha uma sala de análises ao lado e eu anotava os lances e levava para a sala de análises ao lado. O uhum. resultado foi um impiedoso 4-0 para o Sunier. Sunier não Ai. teve pena. Sunier não teve pena, não. Ele ganhou as quatro mesmo. Mas então, para mim, imagina, eu tinha 9 anos, para mim foi muito marcante. O Sunier brincou comigo, só não vai errar a anotação e Uhum. analisar meus lances errados do lado e tal. Mas então, assim, todo dia eu via xadrez, né? Todos os dias eu via xadrez e, assim, fazia muita tática. Eu lembro que meu pai gostava de um livro do Levi Albert, acho que era Comprehensive Chess Course, uma coisa assim.
E a academia, ela seguia um método holandês de treinamento, que é uma descoberta do meu irmão também, do meu pai também. Então, pela academia, a gente fez esse método holandês. Aí meu pai confeccionou umas apostilas e tudo. E aí esse xadrez básico também, eu fiz a parte de finais toda do xadrez básico. E um livro que eu vejo que talvez seja o campeão aí do teu canal, já que as pessoas usem como referência, o Estratégia Moderna, eu fiz Uhum. inteiro também. Eu fiz o Estratégia Moderna todo. Eu tinha também o livro de tática do Pacman, eu não, meu pai, né? Tinha um livro de tática do Pacman também que eu fiz. Tinha um livro Teste o Seu QI, que meu irmão gostava bastante também, acho que é Eleven Fish, esse livro. Eu cheguei a fazer também, não tenho certeza agora se é Eleven Fish, Uhum. mas é o Teste o Seu QI. Então era isso, tática, finais, foi o que eu mais fiz quando criança, de estratégia moderna. Tá Era bom, por aí. claramente já é um material interessante e deu É, resultado, né? Agora, antes de é. chegar mais próximo do seu, vamos dizer assim, sua primeira aposentadoria enxadrística, eu só queria eu acho que o pessoal gosta, é um assunto que o pessoal acha muito interessante e eu acho que você agora também, dando muitas aulas para mais iniciantes e crianças, deve se pensar um pouco, né? Ah, você acha que, assim, se vendo com o seu irmão, que era um pouco mais velho, vocês nunca foram da mesma idade, isso é um pouco difícil, mas o diferencial talvez seria, ele gostava mais de xadrez do que você, ele era mais dedicado, porque é difícil entender, né? Porque eu vejo, dos que eu já vi, gente que você fala, pô, esse cara podia ir muito longe, mas está fazendo qualquer outra coisa, e vice-versa, né? Então, só como é que você vê essa relação entre vocês dois? Tá. Eu posso dizer que eu sou um assíduo espectador aí do teu canal e eu vejo que você pergunta assim, se você Uhum. pudesse voltar ao Nicolau criança, o que que você faria? Bom, eu teria estudado xadrez de verdade. Se eu te disser hoje que eu não tenho assim uma ponta de frustração, eu estaria mentindo. Eu tenho uma ponta de frustração assim, porque eu tive todas as condições favoráveis para ser um jogador profissional e eu adoraria ser hoje um jogador profissional. Mas é exatamente o que o meu irmão tem de diferente de mim é que ele sempre vislumbrou, ele completamente apaixonado pelo jogo e ele vislumbrou essa possibilidade de ser um profissional e estudava muito seriamente xadrez, né? Uhum. Eu sinto que eu gostava mais ali gostava muito de jogar, gostava de competir, eu gostava de estar na academia, é, batendo umas peças com a rapaziada, jogando ping, viajar para competir, mas eu precisava ter treinado mais firme, né? Eu Uhum. precisava ter sido mais ambicioso, assim, e vislumbrado a opção de ser um jogador de xadrez profissional, porque nunca teve muito nos meus planos. Hoje, com 37 anos, eu te digo que eu adoraria ser um jogador profissional. Uhum. Me faltou ambição e disciplina para isso. Você acha que alguém poderia ter te dito, porque pronto, quando era adolescente, para mim não era nada claro se era possível ser profissional de xadrez, era uma coisa totalmente obscura, né? E num torneio, acho que no meio do Itaú da vida, o Everaldo falou, assim, do jeito dele, é só você querer, só que caprichar que você pode, que não tem por que você não se tornar. Assim, para você era claro que era só uma questão de se esforçar muito, que talvez você fosse, ou era uma coisa tão diferente que você não tinha noção do que você tinha que fazer para ser profissional? Eu não sei, pensando agora, de repente, para a família ter um enxadrista Já é profissional demais. já era uma aventura muito grande. Então, se precisasse, assim, tipo, minha mãe falasse, não, Nicolau, estuda xadrez todos os dias para você ser profissional, acho que ela me diria assim, Nicolau, pelo amor de Deus, não. Porque, inclusive, quando meu irmão foi embora daqui para a Americana, foi uma experiência muito Ele traumática foi também muito para ele. novo, né? Ele foi com 15 anos, salvo engano, com 15 anos ele foi para a Americana e meu irmão é muito tímido, né? Mais do que eu, assim. Então, assim, foi uma experiência bem difícil, né? Então, não sei, de repente, é, eu acho que dentro da família, de repente, talvez alguém, não tivesse assim alguém para me falar isso com mais decisão. Mas assim, meus pais nunca influenciaram tanto nesse sentido, né? Eles sempre deixaram mais Aberto. aberto para a gente o que fazer. Agora, realmente, quando eu cheguei ali na época do terceiro ano do ensino médio, aí meu pai falou assim, olha, já deu para perceber que você não vai ser profissional de xadrez, né? Então, acho que tá bom de você pensar aí, sério, em vestibular e tudo, apesar que eu confesso que eu não estudei tanto assim Uhum. também no terceiro ano. Mas aí, quando chegou no terceiro ano do ensino médio, da virada do segundo para o terceiro ano, meu pai falou assim, olha, você não vai ser um enxadrista profissional, né? Então, vamos lá, vamos caprichar nesse vestibular aí,
e pensar no que você vai fazer profissionalmente. Ah, interessante. E aí, essa conversa, esse momento, vamos dizer assim, você levou a sério? Porque tem gente que fala, não, não, eu vou estudar muito pro vestibular e segue ali vendo rios de xadrez. Ou não, você falou, não, agora o negócio é vestibular, xadrez é um negócio bacana, mas não foi tão a sério. Aí o que acontece é que eu parei de estudar xadrez e continuei sem estudar para o vestibular. Eu não me dediquei assim de verdade, eu vou ser sincero, eu era adolescente, eu estava Uhum. na época em que eu estava começando a sair para festa e tal, mas enfim, foi um ano que eu mais me diverti mesmo, assim, foi mais um ano de diversão do que qualquer coisa, tanto que eu não passei nesse primeiro vestibular, isso foi um choque tremendo para mim, Uhum. porque eu achava que de qualquer jeito eu ia passar e tudo, eu ia fazer, ia passar e não passei. Então isso foi um choque tremendo para mim. Aí depois sim, depois eu passei para comunicação e aí dentro da universidade, aí eu me encontrei assim, realmente eu fui um bom estudante de comunicação. Eu me destaquei bastante lá, já dentro da universidade eu me destaquei como um aluno E de na comunicação. faculdade você já estava, na sua cabeça, naquele momento, é o que você ia seguir. É o que eu ia seguir. Assim, o que eu sempre gostei muito foi de esporte, mas como eu tinha uma deficiência muito grande em biologia, química e tudo, eu desconsiderei a possibilidade de fazer educação física. Então, eu considerei de fazer comunicação social para trabalhar com jornalismo esportivo, inclusive de pautar bastante o xadrez na mídia, coisa que eu fiz. Eu tive programa de rádio, trabalhei em outros programas, trabalhei em televisão, acho que a gente vai falar sobre isso. Eu fui Uhum. concursado público federal da empresa Brasil de Comunicação, que é a empresa que administra as emissoras públicas no Brasil, e consegui pautar o xadrez, tanto aqui no Maranhão como nacionalmente. Quando eu trabalhei em Brasília, eu consegui pautar o xadrez. Então, eu meio que vislumbrei isso, trabalhar com jornalismo esportivo e, de repente, até colocar um pouco o xadrez na mídia, que é algo que a gente sente muita falta, e, de repente, está até acontecendo um pouco agora, em função da pandemia, da opção do xadrez ser jogado online do sucesso do Gambito da Rainha e tudo. Enfim, eu fui por esse lado. Tá, então só um pause assim, vamos dizer assim, na sua vida para falar. Você então não só tentou acompanhar, assim, sua vida foi em São Luís e você fez parte tentando, enfim, deixar na mídia um pouco mais o xadrez. Como é que você vê o xadrez em São Luís de quando você começou, até como tá agora? O que acontece assim, é que o fato de ter sido aberta a Academia Rafael Leitão, para mim foi um incentivo tremendo, né? Todos os dias eu estava na academia, todo santo dia eu ia à academia, e todo sábado eu jogava o torneio de xadrez rápido, todo Uhum. sábado, era certeza que eu ia para lá, né? Hoje a gente não tem mais um espaço fixo, né? A gente teve o clube de xadrez aqui no Centro Histórico, era um espaço muito legal, que marcou época. Até, por exemplo, o Martin Neubauer, né, o mestre internacional austríaco, Uhum. passou aqui por São Luís e é onde os gringos vão, para o Centro Histórico, assim, um dos lugares, né, um dos cartões postais. Ele descobriu o clube lá, jogou com a gente, jogou o Campeonato Maranhense, inclusive, né? Então, assim, era um lugar muito legal, mas que foi fechado. Então, a gente não tem mais hoje clube, o clube está sem sede. O clube existe, mas está sem sede. A Academia Rafael Leitão, que era dos meus pais, esse projeto se encerrou também. Hoje tem a Academia Rafael Leitão do meu irmão, que é um projeto virtual. Uhum. Então, o que a gente sente falta hoje é de ter realmente um espaço assim, chegar sábado e dizer assim, aí, vamos para o clube jogar xadrez? Não tem esse espaço, né? Existem torneios, tem um circuito escolar, mas não tem esse espaço que vocês saibam onde acontece o xadrez no Maranhão. Eu tenho a minha escola, mas a minha escola ela funciona para ter aulas, assim, né? Uhum. Não eu nunca realizei torneios na minha escola, né? Eu já organizei torneios em outros espaços, em um shopping daqui e tudo. Mas o que eu sinto que a gente é, tá carente é de ter um espaço que você saiba onde é que está concentrado o xadrez em São Luís, né? E atualmente, em função da pandemia, isso nem é possível mesmo, né? Claro, claro. Tá, então você fez a sua faculdade, o xadrez estava ali provavelmente, não que você tenha abandonado 100%, mas de longe não era o seu foco, começou a trabalhar, concurso público, né? Eu posso falar por mim que por um bom tempo na minha vida eu recebi e-mails da minha mãe com sugestões de concursos para eu prestar, né? Então é algo que dá uma segurança, muita gente gosta. Mas e aí o que aconteceu para dar uma coceirinha e resolver mudar de áreas? É,
Bom, vamos lá. Bom, eu era um concursado público federal no momento em que eu já estava também meio desiludido com o mundo da comunicação. Eu te falei que é, eu considerei fazer educação física e não fiz porque eu teria que fazer a segunda etapa de biologia e não Uhum. ia dar muito certo isso. Mas depois eu fiz o Enem e passei para educação física. Então, quando eu fui aprovado no concurso para comunicação, eu estava fazendo educação física, ou seja, eu fiz esse concurso também meio assim, concurso público, federal, tem que fazer. Minha mulher falando assim, não, vai ser importante para você. E passei meio, posso até dizer assim, quase acidentalmente. Aí, opa, aí quando eu caí lá dentro, eu disse, não, peraí, isso aqui vai me dar uma segurança financeira e Uhum. tal. Dentro da realidade do Maranhão, do mercado do Maranhão, era o melhor cargo que eu poderia ter naquela realidade e tal. Eu passei 3 meses em Brasília, depois voltei para São Luís, porque aqui é, tinha, né? Não tem mais produção da empresa, mas tinha e tal. Ou seja, eu estava em casa, concursado público federal. Aparentemente estava tudo bem, né? Essa segurança do concursado e tal. Uhum. Mas enfim, o fato é que assim, eu gostava do que eu fazia, mas não gostava do ambiente. Era um ambiente bem difícil, assim, muito estressante. Naturalmente é estressante você colocar. Eu trabalhava no telejornal, é muito estressante você colocar um telejornal todo santo dia no ar. Uhum. É, eu trabalhava com a rede, então enviava reportagens para o Rio, para Brasília, para São Paulo, e tinha aquela correria, aquela luta contra o tempo, enfim. Mas isso aí até que eu gostava, mas aqui o ambiente era complicado o ambiente. Então, assim, eu tinha a segurança, eu sentia que as pessoas eram mais felizes por mim do que eu mesmo, assim, né? Uhum. As pessoas diziam assim, meu filho é concursado público federal, tal, mas e eu mesmo não era assim totalmente satisfeito, né? E aí a empresa lançou um programa de demissão voluntária, porque a empresa estava meio sem saber muito bem quais seriam os rumos da empresa, tanto que não tem mais produção em São Luís. Uhum. Ela é meramente uma repetidora aqui em São Luís. E eu me lembro que, inclusive, meu irmão, eu cheguei a falar com o Rafael, falei assim, estou pensando em aderir à demissão voluntária da empresa. E aí ele falou assim, você todas as vezes que a gente se encontra, você é, fala de algum desconforto que você sente e tudo. Acredita em ti, vai lá, acredita nisso. Se você está querendo sair, sai e tal. Ele até me deu essa força. E aí eu saí, montei minha escola, e hoje eu estou dando um monte de aula, graças a Deus. Estou dando aula de manhã, de tarde, de noite. Eu dou aula presencial, eu dou aula online, eu dou aula em escolas particulares daqui. Eu e meu irmão, a gente coordena um projeto de xadrez nas escolas públicas do Maranhão, uma coisa que eu tinha me preparado para falar e acabei me esquecendo quando você perguntou da realidade de São Luís. Então, se a gente não tem hoje um espaço fixo tal para jogar, a gente sente falta do clube. Espero que depois da pandemia aí, Uhum. com a situação mais controlada do ponto de vista sanitário, a gente retome o clube. Mas existe uma diferença bem grande hoje, que é o fato de que o xadrez ele está entrando nas escolas públicas do Maranhão, né? Então, o projeto está paralisado também, por razões óbvias, inclusive, só está tendo aula é, online aqui nas escolas públicas. As escolas particulares estão em sistema híbrido aqui no Maranhão, Uhum. mas as públicas não estão tendo aula presencial. Então, o projeto está paralisado, a gente está estudando como fazer para retomar o projeto. Mas, enfim, o projeto, no momento em que ele foi paralisado, ele estava dentro de 109 escolas do Maranhão. Eu rodei o Maranhão capacitando professores, todas as regiões do Maranhão. Então, isso é um negócio inédito, assim, que a gente estava muito feliz pela popularização do jogo no Maranhão, assim, um fenômeno que nunca antes tinha acontecido aqui, né? Então, vamos ver se com as condições sanitárias adequadas isso começa a repercutir mais. Já tinham alguns garotos se destacando em nível local, né? E a gente sempre sonha com a possibilidade de eles começarem a se destacar também em nível nacional. Vamos ver se com as condições adequadas isso retoma, né? Uhum. Bom, então conversou com seu irmão, desconforto, você falou, bom, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Quando você largou, aceitou a demissão voluntária, já estava claro para você que era dali pro xadrez e você já queria montar uma escola física? É, não totalmente assim, porque dentro de mim sim, mas eu meio que tinha receio de falar para as pessoas que Uhum. me cercavam isso e ouvir delas: você tá maluco? Você vai trabalhar com São Luís, com xadrez em São Luís? E eu não sou um jogador forte, né? Meu rating máximo foi 2.200. Eu estou longe de ser um jogador de nível profissional. Então, assim, é uma escolha ousada, né? Então, eu cheguei a cogitar montar uma produtora com alguns colegas da TV e tal. E aí eu disse, não, mas espera aí, eu estou saindo de um ambiente estressante para outro e eu sempre sonhei com a possibilidade de trabalhar com xadrez e tal. Eu disse, não, eu vou me dar aqui um ano sabático. Eu vou tentar aqui, em 1, 2 anos,
fazer meu negócio acontecer e vamos ver. Aí eu resolvi arriscar. E de cara, você de cara fez, não sei, alugou alguma coisa, um espaço físico ou era você em escolas para tentar dar aula? Como é que... Não, eu não tive uma sala de cara, não. Eu dava aulas particulares e Uhum. fui visitando as escolas. E também, assim, eu já estava no projeto Xadrez nas Escolas do Ah, Maranhão, tá. né? Uhum. Então, eu já trabalhava, ou seja, eu já tinha uma bola de segurança. Não é que eu fiquei desempregado, né? Ah, Eu tá. já estava trabalhando nisso com meu irmão. Então, eu fui querer ampliar as minhas possibilidades. Então, comecei a dar aulas particulares, fui atrás de outras escolas, até que, finalmente, eu montei uma sala para mim. Foi um processo mesmo, assim, gradual. Uhum. Você fala que você não dá aula para jogadores mais fortes, é mais para iniciantes, intermediários, claro, né? E você tem um padrão que você percebe na busca de alunos? É mais criançada mesmo, adolescente? Tem gente mais velha? Como é que é o perfil do aluno em São Luís? Tem de tudo, Felipe, tem de tudo. Eu sou praticante de jiu-jitsu, né, da escola Gracie Barra, que tem o slogan Jiu-Jitsu para todos. Então eu digo, olha, eu vou roubar um pouquinho isso para mim e tentar bolar o xadrez para todos, assim. Então eu tenho todos os tipos de aluno, assim. Eu já dei aulas de crianças de 4 anos até senhores de mais de 90 anos, assim. Ah, Então, assim, tem criança, tem adulto, tem idoso, tem gente, por exemplo, idosos que claramente tinham como objetivo ter uma atividade cerebral, né, uma atividade mental para manter o funcionamento do cérebro em dia. Crianças também que, em geral, os pais me contratam também por isso, porque é sabido que o xadrez desenvolve memória, concentração, raciocínio analítico e sintético. Daí tem os competidores, eu fui professor da Giovanna Pelvacari, que chegou a ser medalha de bronze no Sul-Americano Escolar. Eu tive alunos campeões de Jogos Escolares maranhenses, que foram jogar Jogos Escolares brasileiros. Então, tem de tudo. Assim, tem gente que faz em função dos benefícios pedagógicos do jogo, benefícios cognitivos. Tem gente que faz porque quer competir. Tem gente que faz porque gosta muito do jogo, mas não necessariamente quer competir. uhum. Então, assim, existem objetivos bem variados, assim, e é um desafio meu conseguir entender isso que o aluno quer e tentar bolar um plano de acordo com os objetivos dele, não querer forçar a barra. Se o aluno não quiser competir, eu não vou ficar enchendo a paciência dele para competir. Ele sabe qual é o objetivo dele e hoje eu com 37 anos, eu cada vez mais tenho uma relação leve com o xadrez, assim. Eu sofria muito na adolescência, eu tinha muito medo de perder. E hoje o que eu mais defendo é que as pessoas joguem xadrez porque gostam de jogar xadrez. Então, não vai ser eu que vai ficar enchendo a paciência dos meus alunos. Eu sempre falo para eles, olha, eu nunca vou dar bronca em vocês porque vocês perderam uma partida. Isso aí não vai acontecer. Eu só quero que vocês depositem o máximo de energia no que vocês estão fazendo e o que for para acontecer, vai acontecer. Então, assim, é o xadrez pelo amor ao jogo mesmo, né? Uhum. Agora, voltando um pouco na entrevista, eu queria, porque você falou lá atrás que o seu pai utilizava um método holandês e você depois falou que muitos anos depois ensinando, treino de capacitação para outros professores, né, que é o ensinar a ensinar, que é uma coisa que é bem complicada também, né, e, enfim, você dá aulas para muitas crianças e iniciantes, então se você puder falar um pouquinho exatamente o que talvez seja esse método holandês e o que você usa, ou o que você acha que é interessante para ensinar quem está começando, né? Legal. O método holandês, ele tinha. Ele dividia diploma de peão, diploma de torre, diploma de rei, então ele dá um pouco essa motivação para o aluno, ele faz aquele teste para você ver se você passa do diploma de peão para o diploma de torre. Isso é uma motivação, como nas artes marciais, eu falei que eu sou praticante de jiu-jitsu, tem a mudança de faixa, Uhum. então você fica nessa expectativa de mudar de faixa, é algo motivacional. É, eu lembro também que na ordem ali de quem está aprendendo, você via rei, dama e começava logo a ver cheque, checkmate, cada peça introduzida, você já fazia um monte de exercícios de checkmate, uma coisa que em geral os alunos eles aprendem todos os movimentos das peças e depois vão fazer checkmate. Não sei se isso é um detalhe tão relevante, mas isso ficou marcado na minha cabeça e é algo que eu faço, porque Uhum. é uma dificuldade que os alunos têm no início de conseguirem fazer o checkmate, então nunca conseguem ganhar uma partida, então eu acho que isso é algo interessante a se pensar. Agora, o que eu falo mais, Felipe, assim, até vou dar um spoiler aqui, eu estou preparando um material para
para professores, assim, para gente que tem interesse em dar aula de xadrez, e eu estou assim, tentando organizar esse conteúdo na minha cabeça, mas eu acho que assim, o principal a ser destacado é o seguinte, tudo bem, o xadrez ele é comprovado cientificamente, tem a tese de doutorado do professor Antônio Vilar, de Brasília, que comprova que o xadrez beneficia, né, memória, concentração, raciocínio analítico e sintético, poder de decisão, autocontrole, paciência, aprendizagem de línguas estrangeiras, tudo isso. Mas, se o aluno não gostar de xadrez, ele não vai aproveitar nada disso, né? Então, um desafio que o professor tem é que a aula dele seja divertida e que ele consiga ouvir o aluno dele. Isso que eu te falei, né? Assim, se você quer ser um competidor, nós vamos fazer um treino para competidor. Se você quer usar o xadrez, de repente, porque você gosta muito de xadrez, então você gosta de saber da história dos campeonatos mundiais, você gosta de saber, de repente, como é que essa ideia ela foi introduzida no xadrez. O termo árvore de análises do Kotov, de onde foi que ele criou isso. Então, o aluno gosta de saber essas coisas. Eu tenho alunos assim, adultos na escola, que eles nunca competiram, mas eles adoram quando eu dou essa aula para eles. Uhum. Então, eu acho que assim, o professor ele tem que cativar o aluno dele para que a aula dele seja divertida e ele consiga cumprir o objetivo de acordo com a demanda que o aluno tem para ele. Então, uma aula para competidores é uma coisa, uma aula num projeto xadrez nas escolas, com uma sala repleta de alunos é outra coisa. Uma aula para uma criança de 4 anos é uma coisa, uma aula para uma criança de 9, de 10 anos é outra coisa, uma aula para um adulto é outra coisa, uma aula para o idoso é outra coisa. Então, o xadrez ele tem também isso, e algo que, inclusive, pedagogicamente é elogiado, que é um desenvolvimento particular, individualizado, e o professor ele tem esse desafio, é um desafio tremendo, inclusive, é um desafio tremendo, de conseguir particularizar os objetivos que ele tem de acordo com a demanda do aluno e sempre, sempre, sempre tentar oferecer uma aula divertida. Eu, no meu dia a dia, eu sou menos do que o meu irmão, mas eu sou mais fechado, mais tímido. Mas eu, em sala de aula, eu sou outra história. Eu sou um personagem ali, eu faço vozes, eu canto, desafinado mesmo, e as crianças brincam porque eu sou desafinado. Enfim, eu tenho essa capacidade de me expor um pouco, né? de assumir um pouco a minha vulnerabilidade. Eu acho que o professor, quando ele tem isso como verdadeiramente até como um sentido da vida dele, eu digo que assim, eu compartilhar ideias é um pouco que meu sentido da minha vida. Então você tem que expor a sua vulnerabilidade e assumir quase que um personagem, é uma persona diferente ali quando você está dando aula, e o foco está no seu aluno. O seu aluno é o principal ali, você tem que dar um jeito de cativar a atenção dele de acordo com o referencial dele. Então, se eu sinto que o aluno gosta de futebol, por exemplo, eu começo a tentar envolver dentro do universo do futebol. Se ele gosta de determinado estilo musical, eu tento abordar a minha aula dentro daquele universo musical. Se ele gosta de super-heróis, eu tento fazer analogias com super-heróis, entrar no universo do aluno. Eu acho que esse é o desafio do professor, basicamente. Não, e não é uma tarefa fácil, né? Acho que o que você falou meio que explica a resposta, que não necessariamente o jogador, você não precisa ser um campeão mundial para ser um bom professor, e inclusive isso não te garante nada, né? Você conseguir comunicar da maneira correta com o aluno não é algo muito trivial às vezes, né? Agora eu fiquei também curioso, porque especificamente você falou dos seus alunos, né? Mas como é que você ensina? Porque normalmente você não vai capacitar alguém que já joga xadrez, já está no meio, para uma aula mais básica. Normalmente você vai capacitar, às vezes, o professor de educação física, ou talvez, não sei, professor de matemática, alguma coisa assim. E eles não têm nenhuma noção da terminologia usada no xadrez, não tem. Então, tem alguma coisa especial nessas capacitações que você acha que realmente é importante? Ou o negócio é ensinar as regras e cada um meio que se vira no método depois? Eu acho que assim, dentro do projeto Xadrez nas Escolas tem um diferencial grande, que é o seguinte, as suas entrevistas sempre abordam o tema livros de xadrez, qual foi o livro importante para você, e a gente, infelizmente, tem pouca literatura em português, né? Então, um livro de referência é o Xadrez Básico, que ficou na anotação descritiva e não é nada fácil de se encontrar hoje em dia, né? Uhum. Você só encontra ali pelos sebos. Então, eu acho que um grande diferencial é que eu e meu irmão, a gente escreveu 2 livros, né, específicos para o projeto. Ou seja, o professor ele já não fica mais sem um norte, né? Uhum. Então eu falo assim, se ele seguir simplesmente os livros,
pronto, ele já tem as aulas dele planejadas ali, com a programação certinha do jeito que a gente fez, né? Então, ele tem os livros já, são 2 volumes que ele tem. As escolas também recebem o tabuleiro mural, né? As escolas recebem os dois, o primeiro volume para as escolas que estão começando, as escolas que vão continuando recebem o segundo volume, recebem tabuleiro mural, recebem jogos de peças e relógios. O tabuleiro mural também, se você pega uma sala de aula cheia, como é no caso das escolas públicas, para você dar uma aula sem mural é muito complicado. Uhum. Então, eles têm o material muito bom, o material adequado, eles têm os livros e eles têm o meu suporte também como SOS. Então, eu é que faço esse SOS, assim, pintou uma dúvida, Nicolau, eu quero organizar um torneio e eu não tenho a menor ideia de como é que eu faço para emparcerar. Aqui em São Luís, na Grande São Luís, São José de Ribamar, Pasto Lumiar e Raposa, né, que são os municípios aqui, eu vou diretamente às escolas. Nos municípios tem os monitores, ou seja, os professores eles não ficam abandonados, eles não são simplesmente capacitados e agora boa sorte, tchau e bênção, né? A gente tem os monitores, que são pessoas que já eram envolvidas com xadrez. Acho que todos os monitores, eles já competiram, conhecem o ambiente de competição, sabem minimamente o que é um emparceramento suíço, um Schuring, essas coisas assim para organizar, sabe o que são regras assim de competição e que mesmo podem ser usadas em aula até para não dar confusão de peça tocada, peça jogada, soltou, como é que eu ajeito um relógio, quais são os ritmos possíveis. Ou seja, o projeto ele não se encerra com a capacitação, né? A gente continua com esse monitoramento como um suporte para tirar dúvidas, a gente organiza eventos, existem os festivais, a gente já organizou simultâneas aqui comigo e com meu irmão, enfim, então, assim, o que meu irmão fala é o seguinte, existem muitos projetos de xadrez nas escolas Brasil afora, né? Mas aqui no Maranhão a gente tem um grande mestre, um mestre nacional, que estão diretamente ali envolvidos no dia a dia, né? Oferecendo esse suporte. Então, de repente, a gente tem esses diferenciais de eles terem o material didático pensado especificamente para o projeto, escritos por mim e por meu irmão, e eles terem esse acompanhamento do meu irmão e dos monitores ao longo do ano, para eles não ficarem perdidos, né? Não se sentirem abandonados, né? Essa questão do SOS, né, de poder, sem dúvida alguma, deve ajudar, porque por mais que um livro seja bem escrito, vai gerar dúvidas, né? Não tem nenhuma... Com certeza, não resta dúvida. Legal. E a sua visão, como é que a molecada, o criançado de hoje vê o xadrez se comparado tanto com o bom e velho futebol, como com esses jogos online? Felipe, uma coisa, assim, quando eu comecei... Bom, eu tenho 37 anos e eu comecei a dar aula de xadrez adolescente, né? E no início eu me frustrava muito quando eu não conseguia cativar o aluno, né? Eu te falei que eu sinto muito essa necessidade de me transformar em um personagem, de fazer de tudo para chamar a atenção do aluno. E assim, com o tempo, né, já são 20 anos aí dando aula de xadrez, eu percebi que vai ter aluno que eu vou fazer tudo, eu vou plantar bananeira na sala e não vai adiantar, eu não vou conseguir cativar esse aluno. E hoje eu sei que isso é normal, porque tem gente que não gosta de futebol. Meu irmão é louco por NBA e eu não gosto de NBA. Eu adoro UFC, ele não gosta de UFC. Minha mulher agora tá viciada em Grey's Anatomy. Ela passa o dia inteiro assistindo Grey's Anatomy e eu não suporto, eu não fico no sofá quando ela tá vendo Grey's Anatomy. Então, assim, as pessoas, cada uma tem, assim, né? Tem suas particularidades, tem o seu repertório. A gente não vai conseguir conquistar todo mundo. Então, tem criança que de cara fica apaixonada pelo jogo. Eu tenho um aluninho que ele recém fez 6 anos, Henrique Ayashi. Henrique estuda xadrez todos os dias por conta própria. Conta própria. Ele pega o livro do Kasparov, meus grandes predecessores, e vai ler. Uau! Ele falou assim para mim agora, tio, eu gosto mesmo do Tal. Adoro o Tal porque o Tal sacrifica as peças. É um garoto de 6 anos. E aí, o meu filho mais velho aprendeu a jogar xadrez com 4 anos, respondia todos os exercícios de tática que eu botava para ele, taque duplo, cravado, ele fazia de bate pronto. Hoje ele tem 13 e não quer competir. É meu filho. Então eu não vou mentir aqui e dizer assim, eu tenho a fórmula da sedução ao aluno. Não, isso não existe assim. Né? Você tem que ter minimamente uma afinidade com jogos de tabuleiro, com jogos de estratégia. Assim, o professor ele tem um papel importante, ele vai tentar te trazer para dentro do universo. Por exemplo, o pai do Henrique percebeu que o Henrique gosta muito de Marvel. Então ele foi dizendo que
o rei é o Capitão América, a dama é a Mulher Maravilha, isso quando ele tinha 3 aninhos e tal. Então ele se fascinou pelo universo do xadrez por uma estratégia de comunicação do pai dele. É, pode ser que essa estratégia não funcione para outra criança igualmente apaixonada por Marvel. Então, você usa as suas estratégias, mas não existe garantia. Não existe garantia e eu acho que isso é ok. Ninguém é obrigado a gostar de xadrez, ninguém é obrigado a gostar de futebol. Você gosta se isso tiver dentro da sua lista de afinidades. É o que eu penso hoje. Eu acho que tem que ser jogado por quem gosta do jogo, por quem quiser jogar. Isso não pode ser algo forçado. Então, tem criança que vai gostar, tem criança que não vai gostar. Hoje, com o uso da tecnologia, existe essa discussão se apresenta ou não apresenta a tecnologia para criança, tablet, criança está o dia inteiro no celular, está o dia inteiro no tablet. Eu sou favorável à tecnologia, até com a minha bagagem de alguém que é graduado em comunicação, eu acho que a tecnologia pode ajudar. Então, existem aplicativos de xadrez que eu recomendo, eu acho que ajudam, que tornam o processo mais lúdico e visual. Então, você clica na peça e o aplicativo destaca as casas por onde essa peça pode ir. É um universo que a criança de hoje em dia se sente bem, tem essa discussão, né, que eles são nativos digitais, eles já nasceram nesse universo, faz parte da vivência deles. Então, eu acho que isso tem que ser aproveitado. Então, eu dou aulas em universos muito distintos, né? Então, eu dou aulas em escolas públicas, infelizmente, ainda com pouca estrutura, apesar que isso vem melhorando muito no Maranhão, muito mesmo. E eu dou aula em escolas que tem lousa digital e tudo isso, né? Então, quando eu tenho esse aparato tecnológico, eu uso. Eu tenho escola que cada criança tem iPad, por exemplo. A aula em que eu pego os iPads é sucesso. Essa é sucesso. Essa até quem não gosta de xadrez gosta, né, da aula do iPad. Tem vezes que eu já entro na sala com o mural e já é assim, cadê os iPads? Cadê os iPads? Não, hoje não é com iPad, hoje é com o mural, hoje é uma aulinha mais aqui tradicional. Então, eu acho que o professor ele tem que usar essas ferramentas tecnológicas, sim, mas não existe garantia, não existe. Dentro da sala de aula, em todos os ambientes que eu vou, desde das escolas com menos estrutura até as com mais estrutura, é normal que eu tenha crianças super interessadas e crianças que não manifestem tanto interesse, por mais que eu tente me esforçar de igual maneira. É minha obrigação tentar e usar todas as estratégias, mas não existe garantia de que eu vá conseguir fazer isso. Eu acho que o professor ele tem que tentar, então, entrar no universo do aluno, pegar o referencial do aluno, entender o que ele gosta, que música ele gosta, que esporte ele gosta, se ele gosta de tecnologia, se ele gosta de super-herói, e tentar. Se não for possível, eu acho que faz parte. Faz parte da vida isso. Não, acho que está bem completa a sua resposta nesse caso, né? Uma dúvida, se alguém tiver interesse nesse material que você e o seu irmão fizeram, ele é feito exclusivamente para a rede, para o governo, para a rede pública, ou qualquer um pode comprar ou ter acesso? Ele tem uma forma de acesso, Felipe. A gente não tem mais ele físico, né? Só Porque digital. ele foi inteiramente distribuído para as escolas. Agora, eu gravei um curso de xadrez para iniciantes que foi lançado pela Academia Rafael Leitão. Então, quem adquire o curso, ele ganha os 2 livros em formato digital. Tá, legal. Bom, depois a gente deixa na descrição Bacana. do vídeo, que eu acho que é importante, porque às vezes tem gente que quer iniciar xadrez nas escolas de qualquer lugar do Brasil e não sabe por onde começar. É legal ter referências, né? Com certeza. Bacana, legal. Eu tenho muito, muito orgulho dos livros, Felipe. Ficou super bem diagramado, assim, ele ficou um material muito bom mesmo, muito bom. O material para iniciante não é algo. Sim, você Não vê é. vários exemplos, mas nem todos agradam. Eu acho que qualquer material bem feito é interessante. Bom, acho que de modo geral foi muito interessante, mas eu queria deixar aberto aqui se você quiser falar mais alguma coisa, passar mais alguma mensagem, assim, fica à vontade mesmo para, enfim, falar um pouco mais de você ou do que você acha que é interessante, né? Até porque você é professor, você busca mais aulas, você está feliz com esse universo das aulas nas escolas. Eu acho que, enfim, fica aberto esse espaço para você falar o que você quiser. Obrigado. Então, de novo, eu quero assim, agradecer muito o espaço, de novo te parabenizar a você por esse trabalho sensacional de documentação do xadrez brasileiro. E aí, de novo, eu faço isso, né? Tanto dos jogadores fortes, profissionais, como quem está
num universo à margem dos jogadores profissionais, como é o meu caso, né? O meu rating máximo foi 2.200, 2.215. Eu já até empatei com um grande mestre, empatei com MI, ali de vez em quando, mas eu não sou um jogador forte, eu estou longe disso, de ser um jogador de nível profissional, e mesmo assim eu vivo de xadrez no Brasil e em São Luís do Maranhão, né? Então, assim, hoje com a internet isso facilitou muito as coisas, né? Com os infoprodutos, então eu tenho um curso online, eu tenho alguns livros que estão lá para formato Kindle na Amazon, e aí eu me viro nos 30, né? De novo, eu disse, eu só pego alunos de nível iniciante e intermediário, além disso, além da minha capacidade, eu considero seria desonestidade intelectual, mas eu estou dando aula de xadrez de manhã, de tarde, de noite, até sábado, só domingo que eu paro para descansar. Então é até assim, de repente, uma mensagem para quem pensa nisso, né? Pensa em ser professor de xadrez, ter uma renda. Não acho que vai ficar rico com isso, porque aí já é demais da conta, né? Mas assim, mas se você gosta muito disso, você acredita no que você faz, você gosta do jogo, você acredita no potencial que ele tem para transformar a vida das pessoas do ponto de vista social, cultural, cognitivo, tudo isso, então, assim, existem possibilidades, né? Claro, dentro do que você é capaz de fazer. Então, se você é capaz de dar aula para iniciantes, dê aula para iniciantes. A maior faixa, o maior universo está entre os iniciantes, o maior universo está entre as crianças, né? Os pais, em geral, procuram professores de xadrez porque sabem que o xadrez ele pode ajudar a desenvolver memória, concentração, melhorar o desempenho escolar? Pode, né? Pode acontecer, ele tem o potencial para isso. Então, assim, existe um universo muito amplo também para quem não tem, assim, as condições técnicas para ser um jogador profissional. Agora, você precisa acreditar no que você faz, você precisa gostar disso, se capacitar do ponto de vista da didática, de estratégias de comunicação, precisa gostar de criança, porque vai ser seu... Eu falei que eu maior público, né? Eu dou aulas para gente de todas as idades, mas em geral, para quem vai dar aula para iniciantes, o universo maior é o universo de criança. Então, se você não gosta de criança, eu acho que é um negócio mais ou menos óbvio que você deveria procurar fazer outra coisa, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a minha mensagem é essa, de que é possível viver de xadrez no Brasil, mesmo se você não tiver condições técnicas de ser um jogador profissional. Até porque, inclusive, os jogadores profissionais também precisam dar aulas, né? E eu digo precisam porque, às vezes, eles até preferiam poder se dedicar integralmente ao treinamento para se tornarem jogadores mais fortes, mas, infelizmente, a gente não tem condições econômicas para viabilizar isso, mesmo para os jogadores mais fortes. Mas, enfim, o que eu quero dizer é isso, é que mesmo jogadores mais fracos, como é o meu caso, que cheguei no máximo 2.215, tenho aspirações de crescer, isso aí, vamos ver, também podem viver de xadrez, desde que você acredite nisso e capacite e tenha estratégias de comunicação, e você precisa entender também de como oferecer seu trabalho, você precisa se apoderar de ferramentas de marketing. Foi uma coisa que eu bobeei no início, mas faz parte do processo, você vai capivarar mesmo e vai entendendo o processo. Então, hoje eu estudo marketing digital, existe um pouco de preconceito em cima desse termo, hoje em dia, marketing digital. O marketing digital ele não está aí para enganar as pessoas, ele está aí para que as pessoas saibam quem você é. E aí a sua competência, a sua capacidade, o seu produto vai dizer se você vai se manter ou se você não vai se manter. Então você precisa entender assim, de marketing digital, precisa entender desse universo digital, não tem mais como se furtar de estar nesse ambiente. Então acho que é por aí. Então é possível, você vai ralar um bocado. Essa história de você achar que eu vou trabalhar com um negócio que eu amo, que é o xadrez, então tudo vai ser as mil maravilhas, isso não existe para ninguém. Isso não existe para ninguém. Se você me perguntar, então quer dizer que desde que você criou a sua escola, você foi 100% feliz durante todos os dias da sua vida? Eu adoraria responder que sim, mas isso aí seria um conto de fadas. Isso não seria a vida real, isso não existe para ninguém. Você vai ter momentos em que você queria ser mais valorizado, você vai ter momentos em que você vai estar cansado de dar aula de manhã, de tarde, de noite, que você queria fazer outra coisa, que você queria ganhar mais. Isso faz parte da vida, acredito que de qualquer profissional. Mas no fim das contas, o que eu posso dizer é que eu sou muito feliz, eu estou muito feliz com essa minha decisão de viver integralmente de xadrez. Eu falei muitas vezes isso, que se eu pudesse trabalhar com xadrez, eu poderia trabalhar de manhã, de tarde, de noite, que eu seria feliz. Isso está aprovado. Em muitos momentos eu fui para um plantão de sábado na TV e eu ia triste por ir para a TV. E quando eu vou dar aulas, quando eu vou organizar um torneio num sábado de manhã, um sábado de tarde, eu vou feliz, eu vou energizado.
Então, como eu sou muito apaixonado pelo jogo de xadrez, eu sou muito feliz com essa minha decisão. Ah, sensacional, sensacional. Acho que também é legal esse detalhe de falar, sim, é muito legal, mas nada é perfeito. Sempre tem os pontos que, mas no modo geral, muito bom que você esteja satisfeito, feliz, e é legal para outras pessoas ouvir desde cedo que talvez uma aspiração dessa com o jogo possa resultar em algum tipo de vida, de profissão depois, né? Exatamente. Eu acho que isso é o que eu tenho mais falado para as pessoas, assim. É possível, desde que você se capacite para isso, você entenda as ferramentas e você saiba vender seu peixe. Isso é importante, sim. Isso é importante, sim. Eu mesmo torcia o nariz para essa história de marketing, marketing digital. Eu achava que não, que o meu trabalho é que tem que se falar por si próprio. Se você não conhecer as ferramentas para que as pessoas te conheçam, ninguém é obrigado a saber quem é a família Leitão. Eu achava assim, família Leitão, quando eu chegar numa escola em São Luís e as pessoas souberem que eu sou irmão do Rafael, o grande mestre, que eu sou mestre nacional e que eu fui campeão brasileiro, as pessoas vão me contratar. Tem um monte de gente que não sabe nem o que é, quem é Rafael Leitão, e elas não têm a obrigação de saber. Então Uhum. você precisa sim saber como chegar, como fazer uma oferta, valorizar o seu trabalho também. Não fique aí pegando qualquer migalha. Não faça isso, não. Pegar qualquer migalha. Se valorize, busque se capacitar para você receber algo condizente com a sua capacitação, com o seu esforço. E aí as coisas podem dar certo e é um processo que também não vai acontecer do dia para a noite. Hoje eu estou com 2 anos de escola e agora as coisas estão decolando. Isso é um processo que não vai acontecer rápido, insisto. Em qualquer área eu imagino que seja assim. As coisas podem acontecer mais rápido, mas não é o padrão. O padrão é que as pessoas, que o processo tem esse período de maturação que você vai entendendo o que você está errando, o que você está acertando, vá afinando, vá ajustando até começar a dar certo. Ah, legal. Esse negócio de marketing, só mais um parênteses, mas esse negócio de marketing já é super interessante, porque eu vejo hoje no xadrez o marketing, às vezes, em alguns casos muito agressivos, uns menos, mas por outro lado eu vejo pessoas que são claramente, excepcionalmente competentes, então assim, passa alguma dificuldade, cobram uma aula muito, muito barata, de maneira que o cara não consiga nem se manter, porque não consegue minimamente se mostrar que ela tem capacidade. Então, essa visão talvez um pouco romântica que eu me basto, vale a pena se repensar, né? Eu comecei com essa visão. Eu achava que era só eu apresentar meu currículo e resolver. E não é assim. Agora, eu não sou a favor também não gosto muito desse marketing agressivo É um também, não. equilíbrio, né? É um equilíbrio. Tanto é que eu falo para todo mundo assim, olha, eu jogo mal xadrez. As pessoas aqui no Maranhão, quem me conhece, meus amigos do jiu-jitsu, acham que eu sou um super jogador de xadrez. E Uhum. aí eu falo, cara, eu não sou, eu sou um jogador fraco. E as pessoas acham que eu estou fazendo tipo. Então eu falo isso abertamente. Estou falando aqui para o mundo da internet me ouvir. Eu sou um jogador fraco. Eu não sou um jogador forte. Eu tive 2,215 de rating. Agora, eu sou um ótimo professor para iniciantes. Me considero um excelente professor para iniciantes e para intermediários. Então, você não vai me ver num anúncio aí na internet dizendo que eu sou o melhor treinador de xadrez do Brasil, eu sou melhor do que esse tal de Rafael Leitão. Que esse cara aí, esse cara é o irmão mais velho do verdadeiro. Você não vai me ver fazendo isso. Você não vai me ver fazendo isso. Eu sou um jogador que tive 2,215 de rating e que tem uma história de ser competidor, de organizar eventos, fui presidente da Federação Maranhense, gosto muito de criança, estudo didática, entendo esse processo, entendo quais são as dores de uma criança que começa a competir, quais são os medos, eu vivi isso na pele, então eu tenho condição de ajudar, eu li bons livros, eu tenho excelentes livros, eu tenho muito material, então eu tenho condição de ajudar esse aluno a partir desse ponto. Quando ele ultrapassa determinado nível, já não dá mais para mim e eu não vou enganar ninguém. Eu me preocupo muito com isso, de não cair nessa armadilha da desonestidade intelectual. Então, esse tipo de marketing agressivo eu não vou fazer. Bacana. Acho que é legal essa busca pelo equilíbrio nesse ponto. É muito importante, né? Até pra gente não desiludir pessoas que estão entrando no xadrez com algum tipo de enganação, né? De qualquer forma, agradecer muito o seu tempo, Nicolau. Achei que foi muito interessante e tenho certeza que quem vai assistir depois vai gostar também. É isso. Um abraço, cara, e até mais, pessoal. Tchau, tchau.